Humanos são supersticiosos, porém, a lista de maldições abaixo, até as pessoas mais céticas se tornam um pouco desconfiadas da mera ação do acaso. E o mau agouro pode vir de diversas fontes, de múmias, diamantes, times de beisebol e bodes. Confira. Primeira maldição: múmia congelada. Em 1991, foi descoberta uma múmia incrível de 5.300 anos atrás. Tratava-se do corpo de um homem da Era do Bronze, que provavelmente morreu durante o ataque de um inimigo. Porém, a consequência para a equipe de pessoas envolvidas nesse feito extraordinário não foi nada boa. O patologista forense que investigou a múmia, Rainer Henn, morreu em um acidente de carro no ano passado. Kurt Fritz, o guia que levou Henn até a múmia, morreu em uma avalanche, não muito tempo depois. A pessoa que descobriu o corpo, Helmut Simon, morreu em uma queda enquanto escalava em 2004. E Dieter Warneck, que organizou uma busca para encontrar o corpo de Simon, faleceu de um ataque cardíaco logo após o funeral do amigo. Tudo isso pode ser uma grande coincidência, mas não deixa de ser assustador. Segunda maldição, a maldição de Tutankhamon. Essa é, provavelmente, a mais famosa maldição dessa lista. De acordo com diversos relatos, a tumba de Tutankhamon possuía uma praga inscrita em pedra que dizia, abre aspas, a morte virá com asas rápidas para aquele que perturbar a paz do rei. Fecha aspas. E foi em 1922 que o faraó teve sua paz perturbada pelos egiptólogos Robert Carter e Lord Carnarvon. Logo depois disso, coisas estranhas começaram a acontecer. Lord Carnarvon, por exemplo, morreu 4 meses depois da abertura da tumba no Egito, depois de uma picada de mosquito que estava infectado com algum mal. O explorador também já estava com a saúde debilitada. Poucas horas depois de sua morte, o cachorro de Carnarvon, Suzy, soltou um uivo desesperado e morreu logo em seguida, na Inglaterra. O financiador do projeto, George Joy Gould, morreu de uma febre muito forte, 6 meses depois de ter visitado a tumba. O milionário sul-africano Wolf Joel foi assassinado poucos meses depois de visitar o túmulo do faraó. Outro membro da equipe de Carter, Mace, morreu em razão de um envenenamento por arsênio. Até mesmo o secretário pessoal de Carter foi encontrado sufocado em sua própria cama em 1929. Mesmo assim, pesquisas mostraram que a grande maioria das pessoas que estavam envolvidas na exploração da tumba viveu por muito tempo. Outros especulam que algumas dessas mortes foram causadas por bactérias que acabaram contaminando as pessoas quando o túmulo foi aberto. Terceira maldição, a tumba de Timur. Timur foi um guerreiro nobre que controlava boa parte da Ásia durante o século XIV e, segundo contam, chegou a matar cerca de 17 milhões de pessoas com suas estratégias militares. Em 1941, Joseph Stalin enviou uma equipe de arqueólogos para abrir a tumba de Timur e lá encontrou uma inscrição, abre aspas, quem abrir o meu túmulo libertará o invasor mais terrível do que eu, fecha aspas. De acordo com o site Live Science, horas depois disso, Adolf Hitler invadiu a Rússia e, como resultado,
26 milhões de pessoas morreram. Em 1942, Stalin ordenou que os restos de Timur fossem reintegrados à mesquita em Samarcand, como mandava a tradição islâmica. Pouco tempo depois, o exército alemão se rendeu e encerrou sua campanha contra os russos. Quarta maldição: o diamante Hope. De acordo com a lenda, o mercador francês Jean-Baptiste arrancou um diamante de 42,5 quilates do olho de um ídolo hindu, na Índia. Por causa disso, ele acabou sendo mordido até a morte por muitos cachorros. Porém, a lenda está errada. Na verdade, Tavernier vendeu a joia para o rei Luís XIV da França em 1669 e se aposentou rico. Tudo corria muito bem, até que o diamante foi parar nas mãos de Luís XVI e Maria Antonieta, que foram decapitados durante a Revolução Francesa. Mais tarde, a pedra foi propriedade de Lord Francis Hope, da Inglaterra, que herdou o diamante e casou com uma showgirl americana. Os dois venderam a joia e gastaram todo o dinheiro, ficando completamente pobres. Em 1912, Evelyn Walsh McLean comprou o diamante. Seu filho foi morto em um acidente de carro. Sua filha cometeu suicídio e seu marido a trocou por outra, acabando, depois, internado em um hospício. O Museu Smithsonian da História Natural comprou a peça mais tarde e não sofreu qualquer maldição. Porém, o entregador que levou a encomenda até a instituição acabou sendo atropelado por um caminhão. Ele sobreviveu, mas sua esposa e seu cachorro morreram pouco tempo depois. Como se não bastasse, a casa dele também pegou fogo. Quinta maldição: a maldição dos 20 anos. A maldição que circulava pelos Estados Unidos dizia que entre os anos 1840 e 1960, os presidentes que tivessem vencido as eleições em um intervalo de 20 anos morreriam durante o exercício do cargo. Abraham Lincoln, eleito em 1860, foi assassinado, assim como James Garfield, eleito em 1880, e William McLean, eleito em 1900. Tanto Warren Harding, em 1920, e Frank Roosevelt, em 1940, morreram de causas naturais no escritório, enquanto que John Kennedy, em 1960, foi assassinado. Ronald Reagan, em 1980, foi alvo de uma tentativa de assassinato em 1981, mas escapou ileso e, aparentemente, a maldição desapareceu. Sexta maldição: o bode do time de beisebol. Em 1945, um homem chamado Bill Guth foi expulso do estádio de beisebol por ter levado o seu bode de estimação ao jogo do Chicago Cubs. Ofendido, ele lançou uma maldição sobre os jogadores. Abre aspas. Os Cubs nunca vai ganhar mais nada. Fecha aspas. O time perdeu o jogo e não ganha uma Liga Nacional desde então. Também não ganha o campeonato World Series há mais de um século. Apesar de muitos acharem que essa maldição é uma bobagem, alguns fãs a levam muito a sério. Em abril, a polícia encontrou um bode decapitado amarrado a uma árvore, próximo ao campo de golfe. Poucos dias depois, um homem desconhecido entregou uma caixa muito fedida para o dono do time de beisebol Chicago Cubs, Tom Ricketts. Dentro dela havia uma cabeça de bode em estado de decomposição. Eu, particularmente, não acredito em maldições. E você, acredita? Caso sim,
escreva aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino para receber todas as notificações. E eu te encontro na próxima maldição.